Por gentileza, venha ao palco o excelentíssimo senhor secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, venha ao palco o administrador Wagner Victor. E para nos apresentar o tema proposto para essa segunda palestra, a reinvenção da administração, navegando no caos, nós convidamos para que venha ao palco, por favor, o administrador Mauro Crois. Ele é conselheiro federal pelo Estado de São Paulo, também diretor da Câmara de Formação Profissional do CFA. Por favor, Mauro, fique à vontade. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite ao Conselho Regional de Administração e o Conselho Federal de Administração, aqui representados por seus presidentes, Dalpai e meu amigo Wagner Siqueira. Eu fiquei impressionado pela dimensão do evento, já tinha participado em outros momentos. Eu acho muito oportuno estar debatendo temas relacionados à administração, relacionados à conjuntura atual, especialmente esse tema, que é um tema, para mim, que eu gosto muito, Mauro, a reinvenção da administração navegando no caos. Eu, como profissional na minha vida, fiquei até marcado por enfrentar desafios e pegar organizações em caos. Foi assim quando fui na minha empresa de origem, na Petrobras, em uma série de empreendimentos, inclusive de incêndios, participei da coordenação, da retomada, na retomada do setor de desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro, a reabertura do setor naval, depois na SEDAI, uma empresa notadamente quebrada, com prejuízo contínuo de cerca de 30 milhões de anos, que deixamos com um rating da ordem de AA Standard Poor's, e mais recentemente na Secretaria de Educação, que eu tive a oportunidade de assumir no momento que nós tínhamos 150 escolas ocupadas e um período de greve de quase 100 dias, e retomamos o processo, colocando em ordem. Hoje, a Secretaria mantém o pagamento dos salários em dia, mesmo dentro da crise, retomamos, cumprimos 200 dias letivos, acabamos de ser escolhido com a melhor qualidade de merenda de todas as escolas do Brasil, pelos resultados apresentados, e é um tema que eu gosto muito. Eu acho que trabalhar no caos, trabalhar na crise, é algo que transcende você somente utilizar a tecnologia. Envolve a presença do administrador, envolve a presença daquele que tem experiente. Eu costumo muito colocar sobre aquela pessoa que pela primeira vez vai numa praia de onda. Uma pessoa que vai a primeira vez numa praia de onda, entra, toma aquele bacalhau, não sabe como se comportar, acaba se afogando. Aquele que está acostumado a vivenciar a crise, sabe que não dá para lutar contra a onda, não dá para lutar contra a maré, tem mecanismos que você tem que seguir o próprio movimento das ondas, saber como cortá-la e, com toda a tranquilidade, no momento certo, você vai sobreviver àquele momento. Então, eu quero desejar sucesso à apresentação do Mauro. Falei que eu tenho uma limitação de horário, também administrando uma crise e um caos, eu tenho que sair às 18h10, houve um atraso, mas eu quero, mais uma vez, parabenizar o Conselho Regional e o Conselho Federal, especialmente o Wagner. Estava vendo o vídeo do Belmiro Siqueira aqui. Eu acho que a trajetória da família Siqueira, do Wagner, não só do Belmiro, mas da Gilda, fez com que o Conselho seja um dos mais representativos conselhos do Brasil. Isso foi com determinação, com muita dedicação que ele está fazendo. Hoje nós estamos com a presença de diversos alunos aqui. Nós tivemos uma luta agora bastante importante, que foi dar o registro de conselho de classe aos jovens que terminavam o curso de técnica em administração e tinham vontade de participar no conselho de classe, e a participação do Dalpai e do Wagner foi fundamental para levar esse sonho dos jovens. Mais uma vez, parabenizo pela dimensão e magnitude do evento e desejo aí sucesso à palestra do Mauro, que é um conselheiro por São Paulo, uma pessoa experiente, atua no Conselho Federal e vai apresentar todas as colocações, e depois nós vamos abrir para debates e ver como a gente consegue aprofundar no tema. Muito obrigado e vamos em frente, Mauro. Bem, boa tarde a todas e a todos. É um privilégio enorme estar aqui e ser escolhido como um dos palestrantes desse nosso 26º Encontro Brasileiro de Administração.
realmente sou uma pessoa privilegiada, não poderia imaginar que aos 57 anos eu pudesse encontrar tanta gente inteligente, tanta gente bonita no mesmo local, em homenagem à administração. Então, sou um felizardo, realmente, de poder estar aqui. O caos ele é sempre bom, porque já dizem os antigos de que a mudança pode ser pela dor ou pelo amor. Normalmente, quando a gente fala em caos, a gente já está admitindo que a mudança não será por amor, será pela dor. Ou seja, eu posso fazê-la conscientemente e no seu devido tempo, ou não fazê-la e ter que fazê-la por absoluta e livre pressão do meio, do contexto onde eu me encontro. E isso é sempre muito mais difícil. Mas, ao dizer isso, eu gostaria de lembrar que é muito difícil falar depois de um gênio. Mas, como a ideia é realmente proporcionar insights, reflexões, percepções, eu também vou, então, ousar fazer algumas assertivas, mesmo que elas venham com o tempo, também se tornar equivocadas, como tantas que ousam falar do que a gente nunca dominou, que é absolutamente falar de futuro, de incerteza e de caos. E aí eu lembrei de contar uma história rapidinho de um ilustre palestrante, famoso, mais de 200 palestras, e essa história deu-se com ele, com o motorista dele. E depois de quase 200 palestras, ele levando aquele famoso palestrante, um belo dia eles estavam indo para mais uma conferência, e o motorista, meio constrangido e tímido, ousou propor ao palestrante o seguinte: diz ele: doutor, veja, eu já estou lhe assistindo há tantos anos, foram quase 200 palestras, será que hoje o senhor deixaria eu fazer a palestra no seu lugar? Você quer mesmo? Perguntou o palestrante. Ele disse: sim, eu estou convencido que sim. Então tá bem. E ele fez a palestra, e o palestrante sentou-se ao fundo do auditório, onde sempre sentava o motorista. Terminado a palestra, a conferência, vieram as perguntas, e a primeira pergunta ele tirou de letra, a segunda também, mas aí a terceira foi mais complicada. E ele pensou e imediatamente disse assim: olha, essa pergunta é tão simples assim, de que vou até convidar o meu motorista, que está sentado no fundo, para responder ela por mim. Então, se tiver alguma pergunta que eu não souber responder, eu vou chamar o presidente Wagner para responder por mim. Mas conta que essa passagem é uma passagem verdadeira de Einstein. É. A venda da teoria da relatividade, né? Eu escutei atentamente a fala do presidente e a fala também do Ronaldo Fragoso, e estou convicto de que o problema nosso não está em aprender a aprender. Eu acho que este está superado. Mas o problema maior, quando a gente lida com ambientes disruptivos, é saber desaprender. E o que esse mundo exige é exatamente saber desaprender, se desapegar. E nós somos muito apegados às coisas materiais, a muitas coisas, a convivências, a relacionamentos, e também às nossas convicções conceituais e práticas. Isso é importante entender, porque senão, como diz o presidente, o velho não vai morrer, o velho só morre se houver o desapego. Senão o velho vai continuar vivo. Isso é fato. Né? Uma outra questão importante que eu preciso colocar, eu tenho
colocado ela, e hoje eu me sinto mais à vontade de retomá-la neste momento, é de que, no Brasil, como disse o presidente, o Estado veio antes da nação. Então, eu estou fazendo uma supervalorização do Estado. E esse é um equívoco histórico deste país, não desta nação, deste país chamado Brasil. O grande equívoco é de que nós nunca tivemos um projeto de nação que deixasse claro para onde nós iríamos. E aonde todas as políticas, em especial a educacional, em todos os seus níveis, secretário, tivesse que nos levar. Nós vivemos acidentalismos por causa disso. Nós somos um país acidental. E é por isso que sucumbimos pelo Estado com governantes despreparados, que se locupletam e que não têm no seu ideário imaginário a nação. E não há nação sem povo. Quando o apelo é para a sociedade, nós estamos querendo dizer para o povo. Rediscutir, portanto, o conceito de nação brasileira. Rediscutir, portanto, o projeto de nação que nós queremos é urgente. E eu não estou vendo isso também em nenhuma das discussões políticas partidárias que agora apareceram. Se nós não discutirmos isso, nós vamos novamente continuar sendo reféns de governanças. E aí não se discute se a governança é boa ou ruim. O que se discute é ver se ela atende aos anseios da nação, que vai muito além de Estado, de país. Outra reflexão, e a gente se empolga quando escuta os gênios falando, e eu ainda nem iniciei na minha fala aqui, mas eu vou respeitar o tempo. Há, com certeza, um planejamento inteligentíssimo, inescrupuloso, todavia, mas muito inteligente, de dominação do mundo e das nações. Isso está muito claro. Isso está evidente, os dados mostram isso. Se nós olharmos, e por isso que eu sou muito cético a certas mudanças radicais, a certos movimentos internacionais, porque geopoliticamente nós temos que entender as reformas determinísticas de dominação de mundo. Senão nós vamos ficar como moscas tontas se debatendo entre nós, enquanto que uma pequena classe absorve toda a riqueza do mundo, como mostrou o último relatório do Banco Credit Suisse, que mostra o empobrecimento do mundo, em especial da América Latina, em detrimento a uma concentração extremamente brutal da riqueza do mundo. E isso não é acidental, isso não é por acaso, isso faz parte de um planejamento, obviamente, geopolítico. E eu tenho observado isso. Eu não posso discutir a administração sem ter esta visão mais ampliada de mundo, porque senão eu vou ser um mero operador. E isso seria muito pobre para uma área, uma profissão tão importante, eclética como a nossa. Eu tenho que ter uma visão muito menos ingênua e mais dialética de mundo, de sociedade, de organizações. Para não ser ingênuo como temos sido e ficarmos discutindo vírgulas, pontos e pontos de exclamação e interrogação, porque é isso que nós estamos fazendo. Não, nós temos que nos apropriar de discussões geopolíticas profundas e começar a ocupar os espaços para que, de fato, a nação brasileira tenha um projeto. E são 3 as variáveis que são explicitamente utilizadas e a gente não percebe elas. Como é que se domina o mundo? Com a seguinte tríade: povo cada vez mais ignorante. Isso quer dizer, eu vou devastar os sistemas educacionais, vou entregar a educação superior brasileira para os supermercadistas e para os interesses internacionais.
Vou criar uma confusão usando as grandes mídias e meios de comunicação e deixo um povo cada vez mais alienado, menos crítico, menos dialético. Outro pilar é quanto mais fome e miséria tiver, mais fácil é para dominar. Portanto, lógicas econômicas, modelos econômicos, o tempo todo são instaurados para que a gente empobreça cada vez mais e vire colônias da modernidade. E terceiro, as doenças. Somos cada vez mais uma sociedade doente. Eu falo isso daqui a pouquinho. Agora, nós estamos vivendo a era paradoxal, eu chamo de caos paradoxal. Qual é o caos paradoxal brasileiro? Eu estar discutindo ambientes de mudanças exponenciais e disruptivas, como economia 4.0 e como revolução industrial 0.0, e ter uma educação 1.0, que não forma quadros profissionais em administração para atender às mudanças da revolução industrial 0.0. Discuto a 4.0 e tenho modelos educacionais, especialmente na educação superior, que estão ancorados na Revolução Industrial 1.0, que ainda fala em grade, que ainda fala em disciplinas, que ainda tem tudo parametrizado, cartesiado, ou seja, que ainda se aprende e se avalia por conteúdos e não por competências profissionais. Como é que nós queremos nos apropriar dessas mega oportunidades que a Revolução Industrial 4.0 nos oferece, se nós não estamos cuidando adequadamente da formação profissional? Estamos formando quadros, enganando milhões de jovens com um sistema educacional superior absolutamente obsoleto, absolutamente desarticulado da realidade 4.0. Isso não pode dar certo. Rapidamente preparei uma agenda, prometo que, obviamente, vou respeitar o tempo e quero que me avisem quando ele estiver esgotando. Eu vou fazer uma rápida introdução do tema e vou falar rapidamente, essa apresentação, obviamente, vai ficar, mas vou retomar rapidamente a questão que são os maiores desafios da administração, na sua reinvenção, porque toda vez que a gente fala de caos, a gente fala de contingências, porque são elas que levam ao caos. E nós temos que estar preparados para as contingências, para lidar com elas. E eu não sei se estamos. Do jeito que hoje a gente foca o ensino em cima de técnicas, de modus operandi, de fazeres e de práticas obsoletas, eu não sei. No momento que a gente usa cases obsoletos, como é que nós vamos preparar a gente para essa modernidade? Então, eu vou falar para onde vai a administração. Esse tema aí do EMBRA, ele é em homenagem ao meu colega, amigo, né, Silvio, nosso colega, amigo Adalberto Chiavenato, que deveria até estar no meu lugar aqui, falando sobre isso, porque ele que escreveu um artigo ensejando essa temática, falar da administração e a complexidade, a nova ordem econômica mundial, as contingências disruptivas e os desafios que é formar quadros, rever conceitos e tal. Mas eu vou iniciar mostrando uma coisa curiosa para vocês. Eu vou citar este senhor. Ele é um filósofo francês, poeta, da escola simbolista, tá? Paul Valéry. E sabe o que ele escreveu? Depois eu conto quando. Ele escreveu o seguinte: todas as noções que achávamos serem sólidas, tudo aquilo que, todos os valores da vida civilizada, tudo que foi feito pela estabilidade das relações, tudo que foi feito para regularizar a economia das nações e do mundo, tudo, em suma, o que tendia auspiciosamente a limitar a incerteza quanto ao futuro,
ele diz o seguinte: tudo aquilo que dava às nações e indivíduos alguma confiança no futuro, tudo isso parece drasticamente comprometido. Consultei, diz ele, todos os adivinhos que encontrei pela frente e apenas ouvi palavras vagas, profecias contraditórias e assertivas curiosamente frágeis. Portanto, eu corro o risco de também estar fazendo assertivas frágeis hoje aqui no Rio de Janeiro, em 2018. Mas vou fazê-las, eu estou aqui para isso. Nunca a humanidade combinou tanto poder com tanta desordem. Numa alusão de que o poder, nas mãos dos maus e dos despreparados, é um risco para a sociedade, é um risco para as organizações e é um risco para as nações. Ele também disse que nunca viu a humanidade combinar tanta ansiedade com tanta diversão, numa alusão à forma maluca como os jovens se divertiam. E ele dizia que eles não se divertiam, mas que eles afogavam as suas ansiedades. E, por fim, diz o seguinte: nunca a humanidade combinou tanto conhecimento com tanta incerteza. Isso quer dizer, o conhecimento não elimina a certeza, ele gera mais incerteza. O que ele permite é que a gente conviva melhor com o ambiente de incerteza. Só que, curiosamente, isso não foi escrito em 2018, como bem poderia se imaginar. Isso foi escrito em 1932. E é atualíssimo. É atualíssimo. Portanto, nós temos que conviver com essa ciclotimia histórica. Mudam o contexto, mudam os contextos, mas não mudam as essências. Mudam as formas, mas não muda a lógica. É montada uma grande constelação que simboliza o que é, na verdade, a administração. Se olharmos ela como campo de estudo, se olharmos ela como atuação profissional, a gente vê que é uma grande constelação. Eu aqui nem quis esgotar, mas eu quero dizer para vocês que a administração, enquanto campo de estudo e enquanto área de atuação profissional, é uma grande constelação de oportunidades. A gente vê que de cada 10 demandas, 7 são na administração. O problema não é de oportunidades, o problema é de capacitação. E aí, por isso, que muitas vezes a gente acaba tendo desvantagens competitivas no mercado de trabalho por deficiências formativas. Isso é sério. Isso é muito sério. E quando a gente fala em reinventar a administração, eu não posso reinventar a administração se eu não reinventar o ensino da administração neste país. Não há outro jeito. Desse jeito, ele não atende nem às demandas atuais e muito menos às futuras. Com algumas boas, sim, raras exceções. Para onde vai a administração? Para onde ela sempre foi. Para onde as contingências a levar. As várias contingências, e não são poucas, são inúmeras contingências que vão ditar o futuro da administração e, portanto, ditar o futuro da nossa formação profissional. É isso que vai definir para onde vai a administração. Contingências tecnológicas, econômicas, especialmente sociológicas. Eu não sou tão otimista em relação aos impactos sociais desta modernidade. Porque se hoje já temos milhões de brasileiros e bilhões de seres humanos marginalizados do processo produtivo, a tendência é nós termos muito mais.
E os governos falidos não vão ter dinheiro para fazer políticas sociais para cuidar de quem está passando fome. Por isso, a tendência é a violência aumentar muito. Aí, quando eu discuto segurança nacional, eu discuto pelo fim. É que nem uma escola começar a fazer a revisão do curso de administração, começando pelo currículo, como a maioria faz, porque essa é a última coisa que a gente faz, e normalmente é a primeira que entra em discussão. Discutir segurança pública, começando pelos presídios, é a mesma coisa. Ninguém nasce mal. Não tem um bebê bandido. Os bebês se tornam bandidos, porque vivem numa sociedade anômala, doente. Nenhum bebê pediu para nascer. Todos os presidiários já eram bebês como nós éramos. Nós temos que discutir as coisas como são e não andar cuidando das consequências da falta de políticas públicas sérias e de um setor privado que deixe de se locupletar do setor público para enriquecer. Porque isso também acontece, e acontece muito nos nossos olhos. Agora, as contingências nunca falam em certezas, falam em possibilidades, em eventualidades, em causalidades, possibilidades, acasos, condicionalidades e probabilidades. Discutir a administração e a sua reinvenção não é discutir certezas, mas sim contingências, portanto, incertezas. Porque o primeiro grande fundamento da contingência é exatamente a incerteza. Esse é o primeiro grande fundamento. E, quando a gente fala em incerteza, é preciso entender que a gente não tem domínio sobre o que vier a acontecer. E nem sabe se vai acontecer. Mas algo vai acontecer. Então é bom que a gente esteja preparado para isso. Só que não adianta nós estarmos preparados se as condições de natureza macroeconômica e da macropolítica não forem favoráveis. Por exemplo, secretário. Nós temos a 7ª taxa empreendedora do mundo. Não é pouca coisa. Mas somos o penúltimo país do mundo em facilidades para empreender. Olha que paradoxo. Ou seja, empreende quem é maluco. Por isso que, quem sabe, tenhamos a maior taxa de empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Para aí. Não está tendo essa febre agora de startups? Tem? Por que encher o salão rápido? Diz que você vai fazer um curso de startups, um seminário de startups. Semana retrasada, num evento da Confederação Nacional de Jovens Empresários em São Paulo, um diretor da Fiesp apresentou um estudo muito importante e comprovou, nada mais, nada menos, eu sabia que era alto, porém não imaginava que fosse tão alto, a taxa de mortalidade das startups brasileiras é de 97%. Não preciso falar mais nada, né? Acho que esse dado fala por si. Então, nós, administradores, formação eclética, dialética, generalista, crítica, não podemos cair nesses contos do vigário que estão caminhando por aí. Isso não quer dizer que a gente não monte uma startup, mas que a gente não ache que isso é uma coisa simples. Também, como se fala do empreendedorismo. E hoje, pior, não é isso? Fala-se do empreendedorismo no Brasil como se fosse uma ciência. Fala-se do empreendedorismo no Brasil como se fosse algo autônomo, independente. Não existe empreendedorismo sem administração. Absolutamente impossível. Toda a literatura brasileira e estrangeira está calcada na administração. A administração é ciência. A administração é arte.
Empreendedorismo, não. Empreendedorismo é um comportamento. Portanto, tem a ver com perfil. Por isso que nem todos, mesmo tendo vontade para empreender, têm perfil para empreender. Isso tem que ser entendido. Nós temos que dizer estas coisas para as pessoas. Porque empreender mal é uma viagem sem volta. Dura. Difícil. Você não perde só dinheiro, patrimônio, e muitas vezes até acaba com o casamento. Eu posso falar, porque eu já tratei na minha empresa, vira mais clínica psicológica e de recuperação de casais do que de problema de negócios, porque um joga a culpa no outro. É que você perde também a coisa mais rica e digna de um ser humano, que é o crédito. E sem crédito é complicado. Vou avançar e falar sobre o paradoxo social. Esse paradoxo social, ele está calcado em duas observações. A primeira, vocês podem ver aqui, que a gente está vivendo um ambiente hipermoderno. Ele atinge a todas as profissões, ele atinge a todas as classes sociais, ele atinge todas as idades. Nós nunca tivemos um ambiente tão moderno como este. E aí, eu, antes a ouvir o ilustre Ronaldo Fragoso, eu fiquei pensando comigo, isso tudo vai trazer mais felicidade ou menos felicidade? Mais doenças ou menos doenças psicossociais? E aí eu mostro o paradoxo. Aqui está o paradoxo. Ele também envolve todas as idades, todas as atividades, tudo que é tipo de gente, tudo que é faixa etária, tudo que é tipo de nível profissional e ocupação profissional. Ou seja, um ambiente hipermoderno e uma sociedade doente. Doente não só de corpo, doente não só de mente, doente não só de alma, mas doente de espírito, de valores, de princípios e de comportamentos. Isso é um grande paradoxo. Porque ali dentro dessa sociedade doente, vêm os nossos colaboradores, porque as organizações nada mais são do que um conjunto de seres humanos oriundos de uma sociedade tipicamente doente e que precisamos, como administradores, fazer gerar resultados, entregar resultados éticos e economicamente viáveis, o que não é fácil. Vivemos ambientes também cada vez mais complexos. Ambientes cada vez mais complexos requerem soluções mais complexas, porque os problemas serão mais complexos nesses ambientes. Lidar com problemas que não são complexos é uma coisa, lidar com problemas que são altamente complexos é outra coisa. E isso está na pauta desse novo momento, dessa reinvenção da administração, que se reinventa muitas vezes. Eu não vou colocar muito mais. Por que os ambientes são complexos? Eu vou me ater muito a este aqui. Para que essa lógica dominante geopolítica prolifere com sucesso, nutrido por uma ordem que se chama globalização, é preciso que as fronteiras entre as nações, entre os países, não seja conflituosa. E nos ambientes globais e multipolares, essas relações são sempre conflituosas, elas são belicosas. Nós não estamos assistindo isso hoje no mundo? É um novo momento de conflitos entre países, dentro das próprias comunidades unificadas há décadas como a União Europeia. E por aí vamos. Nunca se imaginava retrocessos em acordos comerciais. Por quê? Porque esses ambientes globais e multipolares, eles ensejam isso, eles permitem isso.
Diferente de quando nós tínhamos o mundo global, bipolar, pós-guerra, comandado pelos Estados Unidos e, pelo outro lado, pela antiga União Soviética, onde nós tínhamos uma paz e uma segurança muito maior que temos hoje. Hoje nós não temos, hoje vivemos em tranquilidade. Para essa lógica da Revolução 4.0 realmente proliferar e ser exitosa, é absolutamente, do ponto de vista geopolítico, necessário que esses ambientes globais e multipolares sejam pacificados. E aí eu não sei se serão, e se serão, como serão, porque nem sempre eles serão de forma diplomática, eles poderão ser também de forma belicosa, ou seja, com o uso da força bélica, como já temos assistido e podemos assistir. Mudanças rápidas, é claro. Equilíbrio? Não, não há mais equilíbrio. Hoje a gente vive a instabilidade dos equilíbrios. Portanto, discutir a administração à luz de contingências que trazem no seu bojo mudanças inesperadas nos seus equilíbrios, ou instabilidade nos seus equilíbrios, é altamente desafiador. Isso não é coisa para amador. Remeto novamente à formação do profissional de administração. Ela cada vez mais vai ser rigorosa e exigente. Hoje, infelizmente, muitos jovens, por essa educação supermercadista, estão sendo enganados com um diploma quase vazio. Tem que ser dito isso. Não é possível que cursos de administração sejam oferecidos por R$ 99,00 por mês. Ou que seja por 190. Ou que seja por 110. Isso é uma enganação pública e social. Isso é um atentado. Isso é um estelionato à intelectualidade de uma nação. Vamos levar décadas para recuperar esta tragédia que acontece à luz do governo A, B, C ou D ou E. Não importa, porque os governos não estão a serviço da nação, eles estão a serviço deles. Prever o futuro? Bom, já falei sobre isso. Novos participantes, sim. Em ambientes como nós estamos vivendo, disruptivos, cada vez surgem novos jogadores e que jogam como nunca alguém jogou. Por isso, eles liquidam conceitos e modelos de negócios que até então eram de sucesso. Se olharmos as 500 maiores empresas da revista Exame, dos últimos 10 anos, se olharmos dos 20, então, não está sobrando mais ninguém. Exceto os bancos, que tiveram uma concentração, mas aqueles que estão dentro da dominação geopolítica e do sistema financeiro internacional, que manda nos governos, que manda na dívida pública, que manda nos bancos centrais? Ou vocês acham que os bancos centrais independentes foi exigido por quem? Foi exigido, obviamente, pelos detentores do sistema financeiro internacional. No momento que eles mandam nos bancos centrais, eles mandam na economia. E o resto é jogo jogado. Quando se fala em déficit, veja como, muitas vezes, a gente, e não estou dizendo que sou a favor ou contra, mas como a gente tem que ter cuidado. Vocês sabem quanto do orçamento da União de 2018 é para pagar serviços e juros da dívida dos bancos? Quase 60%. Sabe quanto é para a Previdência Social? Que é tido como o leão, o culpado? 14,2%. Eu pergunto, eu tenho que fazer uma reforma previdenciária ou tenho que fazer uma reforma da dívida fiscal? E com quem eu tenho que conversar? É com a sociedade, o cidadão paupérrimo, ou tenho que conversar com o banqueiro rico? E com quem nós estamos dialogando? Com quem esses governos dialogam? Tratar de forma tradicional as questões para solucionar problemas
também precisa ser visitado. Eu quero dizer com tudo isso, até agora, de que isso exige uma administração cada vez mais profissional. Se formos cada vez mais profissionais, como a gente espera, e que podemos vir a ser, não vejo nenhum risco sobre isso. Vou falar rapidamente sobre a nova ordem econômica. Veja, nós estamos saindo de uma economia, estamos indo para um conceito de economia colaborativa, de compartilhamento. Isso não tem volta. Sem isso, nós temos um risco geopolítico de ordem ambiental irreversível. Não tem mais volta. Então, não é que isso veio por acaso, isso veio como consequência, não há mais saída para isso. Nós temos que ir para uma economia que sempre cresceu centrada nos excessos, e isso não é tão difícil, para crescer agora numa economia centrada no crescimento com limites. E isso é bem diferente. Isso vai ensejar, obviamente, mudanças de ordem conceitual impressionantes, impressionantes. Quer dizer, são novos modelos de produção, de consumo e de distribuição que vão surgir. Isso poderá, ou eles poderão vir ancorados em novas tecnologias, certamente virão, mas por trás dessa tecnologia está o novo conceito de economia. A economia colaborativa compartilhada, ela vai exigir novas formas de produção, de consumo e de distribuição. E isso implica, inclusive, em repensar o modo como nós pensamos, como nós vivemos, produzimos, consumimos, nos relacionamos. Porque está em jogo o risco geopolítico das nações e das organizações. E aqui, para mim, está o âmago da questão da minha abordagem. É isso que vai ensejar tanto quanto as tecnologias, a reinvenção da administração pública e também a administração privada. Ambientes de mudança versus ambientes de disruptivos, eu só quero chamar a atenção o seguinte: qual é a diferença? Porque até hoje a gente foi ensinado, e nós praticamos profissionalmente, fazer gestão de mudança. Agora nós temos que fazer gestão disruptiva. É uma diferença brutal, porque no conceito de ambientes de mudança sempre ficam vestígios do passado. O passado nunca é zerado. E nos ambientes disruptivos, o passado, num determinado momento, ele é absolutamente zerado. E toda a sua história não vale mais nada, não importa a idade que tem e o sucesso que teve. Então, isso sim é algo que está margeando essa nova contingência, da qual a administração, obviamente, tem que se apropriar. Isso aqui é rápido, todo mundo conhece. Se olharmos o tempo que levou cada um desses produtos para ganhar 50 milhões de usuários, nós vamos ver a aviação com 60 anos e o Pokémon em 19 dias e cada vez mais menos tempo entre a invenção e a utilização massiva de meios tecnológicos. Tá? Isso acelera o obsoletismo de todas as formas. E, portanto, é nisso que vai orbitar e gravitar o repensar da administração. E, novamente, não esqueço do que eu falei, vou repetir. Não tenho como repensar a administração sem repensar a formação em administração. Eu não posso mudar isso. Portanto, formar quadros competentes em administração é um enorme desafio, é o grande desafio que vem pela frente. Porque, até então, se nós olharmos, quer dizer, o mundo não era assim, e cada vez é mais diferente, e de forma cada vez mais rápida. Isso assusta até os mais experientes e sênios empresários, consultores e pesquisadores. Eu fico imaginando como isso deve assustar os jovens, se assusta até a gente
que já é mais calejado, né? Então, nós vamos ter que revisar profundamente as competências em administração, as competências conceituais, as competências metodológicas e as competências técnicas. Isso implica em rever os conhecimentos, as habilidades e os comportamentos que, na verdade, tipificam as competências em administração. Se formos olhar um pouco isso de uma forma mais avançada aqui, a gente vê também que nós temos que também rever as capacidades efetivas do profissional da administração. E nós temos várias, não vou falar sobre uma delas, não temos mais tempo, mas eu pontuo aqui pelo menos 7 importantes capacidades profissionais efetivas que nós temos que ter. E por que eu estou trazendo isso? Estou trazendo isso porque somente o desenvolvimento dessas capacidades profissionais, eu vou ter condições de ter um profissional em administração com autonomia intelectual. Um profissional que se governe, um profissional que se atualize, um profissional que esteja sempre verde, um profissional que nunca esteja maduro, um profissional que nunca entenda que ele sabe tudo, que seja um eterno aprendiz, mas que saiba se governar. Porque a diferença entre o autônomo é o heterônomo, que é o dependente, que quando muda alguma coisa, ele fica perdido, porque ele não tem autonomia para gerenciar esta mudança, essa volatilidade. Porque ele não foi preparado para isso. Ele não tem no seu DNA autonomia intelectual, porque ele não tem as capacidades que se requer para para essas novas contingências. Em síntese, um perfil completo hoje de um profissional de administração, eu poderia resumir num perfil que tenha visão holística, sistêmica, dialética, crítica e integrada de organização e de mundo. Isso é fundamental. Se eu quiser entender que os problemas são oriundos na organização, começam lá e terminam lá, desculpa, podemos ir embora. Os problemas vêm de muito mais longe e precisam ser compreendidos no seu DNA. E não podem ser tratados de forma simplória, como hoje são tratados. E para tratar problemas complexos com soluções complexas, eu preciso ser um profissional realmente muito bem preparado para este mundo que está aí e o que se avizinha. E, por fim, rever conceitos. Se nós olharmos um pouco atrás, a pesquisa determinava conceitos, práticas e comportamentos. As pesquisas de ponta, em todas as áreas, eram determinísticas para rever conceitos, para rever técnicas e comportamentos. Nesse novo ambiente, na Revolução 4.0, a pesquisa continua assim, até porque a Revolução 4.0 ela tem a sua origem da própria pesquisa de ponta. E por que eu sou cético em relação ao Brasil em se apropriar dessa mega oportunidade da Revolução Industrial 4.0? Porque nós não temos pesquisa de ponta. E o governo ainda vai cortar todas as bolsas de mestrado e doutorado no exterior. A partir do ano que vem. Não tem mais dinheiro. Tem dinheiro para tudo, menos para isso. Claro, é interessante. Lembrem, um dos pilares é manter a ignorância. Como pode a economia, a 7ª economia do mundo, a 7ª economia do mundo, ter menos de 0,1% das patentes do mundo? Isso mostra que nós não temos uma cultura de inovação, porque nós não temos pesquisa. Por que não temos pesquisa? Porque os governos não interessam ter pesquisa. Porque, como já que não há endereço de nação, não tem propósito de ação, o que o governo fizer ou não fizer, qualquer coisa serve, em qualquer área. Chamo a atenção do propósito de nação. Hoje, a pesquisa continua,
Mas quem tem o determinismo da mudança conceitual, de práticas e comportamentos, e da própria pesquisa, são as tecnologias. Elas estão definindo um novo determinismo global. E, por fim, as tecnologias mudam os conceitos, as práticas e os comportamentos, e nas práticas elas estão mudando métodos, técnicas, processos e ferramentas. Se nós não quisermos ser absorvidos pelo mundo dos algoritmos, que já se dizia lá na antiguidade que um dia os algoritmos iam acabar com o ser humano, hoje, por trás da robótica e da Revolução Industrial 4.0, estão os algoritmos, sofisticadíssimos. E eles vão rever métodos, técnicos, processos, ferramentas, estão aniquilando com tudo, está inaugurando um novo determinismo, inclusive, de práticas em administração. Por isso que, se aquele perfil de profissional de administração não for alcançado, quem vai nos alcançar vai ser a Revolução 4.0, nós não vamos valer mais nada. Porque tudo que é atividade repetitiva, operativa, de natureza conhecida, não é preciso mais ter absolutamente o ser humano. Já temos, no Brasil, o professor Paul. O professor Paul é um tutor. Ele é um tutor de EAD de uma instituição em São Paulo. O aluno tira dúvidas, o tutor não é mais um professor. É um robô chamado professor Paul. Ele responde. E quando eu faço uma pergunta fora do ritual dele, ele diz que ele vai perguntar para um colega dele, que é um ser humano. Aliás, faça um teste com a Sky, ou com qualquer uma dessas operadoras aí. Faça o teste com a Sky, você liga lá, você é atendida pela... A voz dela é linda, eu imagino ela que é uma linda robô. Não me lembro o nome dela. Mas esses dias eu pensei, vou fazer uma pegadinha. E fiz uma pergunta totalmente fora do contexto, que eu imaginava que ela não saberia responder, só para ver como é que ela iria reagir. Porque é bom estudar o robô, né? Ele foi feito por nós, mas é bom estudá-lo para ver se a gente está indo aonde. E eu fiz uma pergunta fora de contexto assim, senhor Mauro, o senhor me desculpe, essa resposta eu ainda não sei, mas vou me esforçar muito para, na próxima vez que o senhor ligar, eu saber lhe responder, mas eu vou lhe passar para uma colega minha, que certamente é mais competente que eu, e vai responder, e ela passa para uma colega humana. Então, é assim, quer dizer, termino com esses 2 slides ainda, quer dizer, o conhecimento é inútil se não soubermos usá-lo, a tecnologia também. Vejam, não adianta, o cara tinha a solução na mão, e jogou fora, deixou de salvar ele. Ele jogou a solução no rio também. Isso eu poderia explorar para muitas coisas, quando alguém não sabe usar a tecnologia. Tem a solução e não sabe usá-la. Da mesma forma, o Jacques já dizia, você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem, se pretende estar no mercado do amanhã. Quer dizer, aqui está a solução. Podemos melhorar este processo, ninguém tem tempo, ninguém dá ouvidos, todo mundo de mente fechada, todo mundo crente nas suas crenças ultrapassadas, e a solução está sendo oferecida e não está sendo percebida. Muitas vezes é assim com as empresas, muitas vezes é assim com os profissionais, mas eu diria mais, também está sendo com a academia. A academia está sendo alertada há muitos anos sobre a sua defasagem profissional, mas ela continua teimosamente insistindo em preparar gente numa lógica pedagógica ultrapassada a 1.0 para gente que vai ser demandada por o mercado 4.0. Muito obrigado.
O paradoxo exposto seria algo passageiro? Pergunta. Ou seja, continuaria a produzir continuamente uma sociedade entendida como um organismo vivo, doente, ou em algum momento seria entendido apenas como um momento de convulsão social gerado pela adaptação / resistência às mudanças? Quando a gente discute o futuro, e qualquer profissional palestrante brasileiro ou internacional aborda o futuro, eu participo do Instituto Pensamento Estratégico no CRA de São Paulo, o Silvio acabou de sair, mas ele sabe, a gente fica 2 horas ouvindo as exposições dos palestrantes, que são pessoas absolutamente preparadas e tal. Mas em todas elas eu faço a seguinte pergunta: aonde está a discussão do ser humano? Ele não aparece em nenhum lugar. O ser humano está totalmente fora dessa discussão. E esse é um viés complicado. De pensar ingenuamente de que não vai haver um impacto social duramente negativo, seria uma irresponsabilidade nossa. Vai ser. Só há uma forma de diminuir esse impacto deste paradoxo. É urgentemente, se o país realmente tiver apreço pelo seu povo, de capacitarmos urgentemente para essa nova realidade. Se nós não investirmos em capacitação urgente, vejam a resposta da pesquisa do meu antecessor. Se lá fora, os executivos, ou aqui dentro, os executivos de médias e grandes corporações, que são a minoria, mas que definem o PIB mundial e brasileiro, acham que precisam se capacitar, vocês imaginem, então, as 9 milhões de micro e pequenas empresas que nós temos no Brasil e as 9 milhões de MEIs que nós temos no Brasil. Eu pergunto, eu estou falando de 16 milhões, o que será delas? O que será dos outros? Se hoje nós já temos uma marginalização brutal no mercado de trabalho, se hoje até os grandes intelectuais estão marginalizados do mercado de trabalho, se hoje eu tenho PhDs, doutores, mestres, especialistas que não têm onde dar mais aulas, ou estou falando uma bobagem? Eu estou assustado com a quantidade de professores, mestres, doutores e PhDs que hoje choramingam por ter horas-aula para dar alguma aula, porque é o que fizeram a vida toda, e em função desse novo ordenamento que a gente está vendo, eles não têm mais onde dar aulas. Então, eu acho que o impacto ele será duro, eu não quero ser pessimista nem alarmista, porque eu não sou. Agora, a gente tem como atenuar o impacto. Ele pode ser menor, mas ele acontecerá. E se não fizermos nada, aí sim poderemos ter uma grande convulsão social no Brasil e em muitos lugares do mundo.